que é a televisão? Essa é uma pergunta complexa. A televisão pode ser vista de diversas maneiras. Ela é uma caixa luminosa, né? Se diferencia muito do cinema pela luz vir de dentro, né? Uma caixa luminosa em que a luz vem de dentro. No cinema, você tem o projetor projeta a luz na tela. Na televisão, essa luz vem de dentro. Eu acho isso uma característica interessante da televisão, que talvez tenha a ver com o papel quase espiritual e místico que as pessoas atribuem a elas. É muito comum em casas populares você ver que a televisão foi instalada num lugar que antes era o do altar. E essa associação é meio perturbadora, né? Ela é meio inusitada, né? Quando a gente vê a televisão nas vitrines, a gente não imagina muito isso. Mas eu acho que talvez essa associação tenha a ver com essa coisa dessa luz que vem de dentro. A televisão, de uma maneira mais convencional, é um meio de comunicação de massa, né? Da indústria cultural, que surgiu na década de 30, foi inventado na Alemanha, embora existissem, enfim, diversos experimentos em outros lugares, ficou interrompida pela guerra, né? Durante a guerra, e especialmente na Alemanha nazista, o rádio e o cinema, de novo, enfim, foram instrumentalizados pelo nazismo. E essa instrumentalização gerou muito do pensamento da Escola de Frankfurt e da teoria crítica, que até hoje está aí viva, falando sobre a indústria cultural, e que depois veio a se aplicar à televisão, mesmo que na época fosse o rádio e o cinema, mais do que a televisão, que estivessem exercendo, contribuindo para difundir as ideias que sustentaram o nazismo. A televisão serve para muitas coisas. Ela já foi comparada a um liquidificador como um eletrodoméstico a mais. Isso me falou o Walter Durst, roteirista de TV querido, roteirista de Gabriela, né? Uma vez eu entrevistei e ele falou: a televisão é um liquidificador, é mais um eletrodoméstico. E ele tinha até um roteiro de cinema sobre o liquidificador. Ela pode ser vista assim, ela é vista assim por muita gente, mas ela, enfim, ela serve para trazer para dentro da casa das pessoas informações que estão lá de fora, e ela vem desorganizar um pouco a divisão arquitetônica e geográfica, né? As associações entre temas, pessoas, papéis, né? A televisão traz a notícia, que era, num mundo mais convencional do que o que a gente vive hoje, as notícias políticas eram assunto masculino, e a televisão traz para o âmbito doméstico, que, enfim, era visto como o espaço da mulher por excelência, né? Então, ela bagunça um pouco esses limites bem claros. Ela traz a conversa da vizinha, ela dá uma dimensão pública, né, para assuntos como fofoca, que eram assuntos, enfim, tidos como assuntos típicos de conversas femininas na porta de casa. De repente, esses assuntos são legítimos de serem tratados num ambiente que se torna público e que vai para dentro da casa das pessoas. Então, ela um pouco rompe os limites entre o público e o privado, entre o feminino e o masculino. Enfim, ela participa de um movimento mais amplo de diluição das fronteiras entre esses domínios que um dia foram vistos como muito claramente separados. Eu acho que, não sei se os dias, é difícil contar os dias, né? É difícil fazer esse exercício de futurologia, de saber exatamente quando, né? Mas eu acho que a tendência é, inclusive porque precisa se inventar o que fazer com essa possibilidade da interação, que eu acho que
por enquanto, ela é uma possibilidade técnica ainda pouco desenvolvida do ponto de vista de linguagem. Eu acho que talvez o desafio maior esteja enfim, muito dos recursos que se tem para pesquisa em TV digital, a maior parte deles são recursos aplicados em pesquisa tecnológica, né? Pouco se fez em termos de pesquisa de linguagem. E eu acho que o desafio que a gente tem hoje é o de pesquisa de linguagem. Que tipo de dramaturgia, que tipo de programação, né? Como que a possibilidade de interação ela pode ser muito rica. Hoje ainda ela é bastante limitada. A gente na internet está interagindo o tempo inteiro. Eu acho que a tendência é a televisão entrar nessa toada. Se ela não tiver as possibilidades que a internet tem, então, por exemplo, eu estava vendo junto com meu filho no fim de semana documentários sobre samba que foram ao ar na TV Globo nos últimos anos. Esses documentários estão no YouTube. Poderiam estar na televisão, né, disponíveis. Quer dizer, que começa por uma coisa muito básica de interação, que é você escolher o que você quer ver. Você poder ver na hora que você quer, né, o programa que você quer. Não importa que ele foi ao ar 2 anos atrás. Se você quer ver agora, você pode escolher vê-lo agora. E isso é um nível bem básico de interação, que a televisão ainda não é capaz de disponibilizar, mas que a internet disponibiliza. Então, hoje, muita gente vê televisão na internet, por essa capacidade mínima de interação que a internet permite. Eu acho que a grade pode ter seus dias contados. Eu não sei, é difícil fazer futurologia, mas eu acho que na televisão a grade... E isso é uma questão que me intriga muito, porque eu acho que uma das características da TV, como a gente conhece a TV aberta hoje, foi de sintonizar muitas pessoas em locais diferentes ao mesmo tempo em torno de um mesmo repertório, né? Então, como que um ritual que se realiza ao mesmo tempo em muitos lugares, o ritual de ver a novela das 8, o ritual de ver o Jornal Nacional, né? Eu acho que essa grade, como ela existe hoje, eu não sei se ela tem fôlego para se manter tão, enfim, para penetrar de maneira tão forte como ela penetra hoje. E eu acho que o grande desafio para pensar o que é uma televisão interativa é justamente entender como vai ser esse mundo em que as pessoas veem as coisas nos mais diversos horários, nos mais diversos lugares, né? E, enfim, isso não quer dizer que elas não se encontrem, né? Elas vão se encontrar e vão falar sobre o que viram e tal, mas é muito diferente um mundo em que os repertórios não são tão compartilhados quanto eles são na TV aberta, convencional, como a gente conhece hoje. A possibilidade do ao vivo é um elemento, é uma característica que diferencia a televisão. E eu acho que isso, enfim, ninguém tira dela, vai continuar, embora a internet também possibilite o ao vivo, né? O ao vivo também pode acontecer na internet. Eu acho que o ao vivo continua. Isso não quer dizer que ele pode continuar com grade ou sem grade, ou com grade, e o ao vivo enfim, ele tem essa característica de poder atrair muita gente em determinados momentos e pouca gente e dormir quase que em outros, né? Ele é esse espaço e esse tempo meio flexível, né? Que tem a ver com o que está indo ao ar ao vivo. Então, sempre um ao vivo que esteja falando a muita gente vai atrair muita audiência. Essa capacidade do ao vivo, eu acho que ninguém tira, né? E eu acho que a grade pode subsistir, né? Talvez para o ao vivo seja bom que tenha uma grade que todo mundo sabe, quer dizer, tem um congestionamento monstro, você
naquela hora você liga, mas em geral o ao vivo nesses momentos ele se expande e toma o lugar da grade. A grade se entrega um pouco para o ao vivo em momentos de crise, em momentos de acontecimentos dramáticos ou em momentos que a televisão funciona também como um serviço, né? Eu acho que o ao vivo ele continua. Ele é um elemento importantíssimo. Mas é mais um elemento, eu acho que a TV e a internet tendem a se fundir em muitas coisas. Eu acho que em relação ao vivo também. Bom, eu não sou especialista nesses assuntos de produção, mas eu acho que existe uma fonte de financiamento que é muito pouco utilizada no Brasil e que talvez fosse de interesse geral que ela fosse utilizada, que é o próprio espectador, né? Hoje a gente vê em relação à televisão, ela tem um potencial enorme, né? Não tem nada no meio televisivo, na tecnologia, que diga que ela não pode ser inteligente. Ao contrário, né? Há exemplos e exemplos de programação e de eventos que mostram que ela pode e deve, né, ser inteligente, no sentido de estar estimulando o pensamento aberto, estimulando a descoberta, estimulando a curiosidade. Infelizmente, não é essa televisão que a gente tem. E eu acho que, enfim, se sabe muito bem como financiar a televisão que a gente tem, mas a televisão que a gente tem contribui muito pouco para o crescimento das pessoas, né? E para a criatividade, para a descoberta de novas maneiras de ser e estar no mundo. E eu acho que essas questões estão cada vez mais prementes. Então, a responsabilidade da televisão é grande. Estou falando numa questão ética, mas também numa questão estética. E eu acho que as duas estão muito ligadas e cabe a quem faz televisão, a quem pensa televisão, a quem financia a televisão, enfim, enfrentar esse desafio. Às vezes eu acho que se os espectadores pudessem contribuir, mesmo que com um pouquinho, para os poucos programas que eles acham que são muito bacanas, talvez a gente tivesse uma televisão diferente, porque essa televisão que a gente tem, ela é feita em nome da audiência, mas a audiência é responsabilizada por uma coisa que ela não está decidindo, né? Quer dizer, números de audiência são números produzidos de acordo com como as pessoas reagem a um universo de escolha que está dado. Você a partir desses números, você não sabe como as pessoas reagiriam a um outro tipo de programa que não foi inventado e não está no ar, mas que eu acho que deveria ter condições de ser inventado e estar no ar. Eu acredito que sempre vai existir um espaço para a TV aberta. Eu acho que nunca vai... Enfim, a TV aberta pensada como uma TV genérica em relação à programação segmentada que vai mais nos canais a cabo, embora também haja segmentação nos canais abertos. Em geral, eles são pensados por um público mais genérico. Eu acho que esse espaço vai sempre existir, que é o espaço de repertórios compartilhados entre pessoas mais, enfim, repertórios que rompem com os segmentos, justamente. Eu acho que permanece essa... Eu acho que vai sempre existir. É como o livro que está aí, enfim, as pessoas um dia acharam que o livro ia terminar substituído pelo rádio, pela televisão, pelo cinema, e o livro continua aí firme e forte, né? Agora ele tem uma versão eletrônica, mas eu acho que o papel vai continuar também, né? Então, uma coisa não, as formas antigas elas não são simplesmente erradicadas, né? A gente vai absorvendo formas novas e as formas antigas convivem com as novas. Eu acho que isso vale também para a TV segmentada.
Uma coisa interessante é que nem sempre a TV... Tem um conto do Rubem Fonseca, que eu até cito no meu livro, que é um conto sobre uma revista feita para mulheres no Rio de Janeiro. E a revista, e o jornalista que narra a história entra para fazer o papel de quem responde cartas. Então, eles todos na revista, toda a redação é uma redação travestida. Eles fazem papel de repórteres femininas, eles têm nomes femininos, eles são todos homens. Mas eles se fazem passar por mulheres para fazer essa revista feminina dirigida para a classe C, né? Então tem um segmento muito claro. E aí, enfim, não vou me alongar nos detalhes, mas quando se descobre no fim que não é a mulher de classe C que lê a revista, mas é o homem de classe B. E o próprio editor da revista escrevia cartas e recebia respostas. Então, enfim, era um diretor meio gay, que se dissimulado, enfim. Então, eu acho que é sempre um exercício, essa coisa dos segmentos, é um exercício sempre interessante. E as técnicas são muito avançadas e enfim, são capazes de fazer diagnósticos muito precisos, mas sempre há essa incógnita. A audiência é sempre um mistério, né? E, às vezes, os programas que vão muito bem são feitos para um determinado segmento, mas são assistidos por outros. E eu acho que são esses desencontros, esses gaps que fazem o mistério das coisas. O interesse, eu acho que está neles. É impossível você prever que programa vai fazer sucesso. Você pode fazer um programa pensado para esse segmento XPTO, tarará, tarará, tarará. Não necessariamente. Ele pode dar certo e pode ser visto por um outro segmento. Então, a audiência é uma coisa sempre difícil de pegar, de controlar, né? Eu acho que esse controle que todo mundo gostaria de ter, né? Todo mundo gostaria de saber o que a audiência quer ver, mas a audiência não existe como né? Ela não é uma plateia dentro de uma sala de cinema que você fala, esta é a audiência. Ela não existe fisicamente, ela é uma coisa difusa, ela só existe como um conceito que foi formulado justamente para ajudar as emissoras no seu planejamento e na sua curadoria do que colocar no ar, né? Meio como um critério, uma baliza, né? Para os produtores se movimentarem. Mas é impossível, porque enfim, é impossível captar, sintetizar a audiência. E é esse jogo que dá a dinâmica da coisa, enfim, essa relação fugidia entre quem faz e quem assiste é inerente à televisão. É ela que dá a energia da televisão, né? Eu acho que o Ibope faz, enfim, não é que ela é refém, ela contrata o Ibope e ela usa muito o Ibope como uma baliza mesmo, né? Isso não é no Brasil, é no mundo inteiro que os índices de audiência funcionam para ajudar os produtores a definirem o que continua no ar, o que não continua. Então, tem um aspecto muito competitivo, né, que esses números geram. E, às vezes, eles aprisionam, né, porque nem sempre... os números eles não podem falar nada sobre o que ainda não foi inventado, né? E, às vezes, os produtores se fiam nos números para dizer o que pode ser feito. Por exemplo, o caso de Pantanal, uma novela que foi feita em 1990 na Rede Manchete, depois de ter sido negada na Globo muitas vezes, porque ela era uma novela que rompia com todas as convenções de produção e de linguagem que estavam dando certo
há mais de 20 anos, né? No horário nobre da Globo. Ela era uma novela filmada em locação, numa locação difícil no Pantanal. Como é que você ia levar todo aquele equipamento, toda aquela estrutura, toda aquela com todas as pessoas que trabalham no cenário, no figurino, na montagem, enfim, como é que você ia levar toda aquela equipe para o Pantanal naquela época? Era uma coisa... Enfim, o Daniel Filho, uma vez, foi na USP, na ocasião, quando ele lançou o livro dele, e ele falou muito disso. Para mim ficou muito, muito claro. Como é que era impensável você colocar uma câmera dentro de um barquinho, entendeu? Com 2 atores e fazer ali uma coisa que vai ao ar. Então, o Ibope, os números diziam assim, não, nós estamos aqui fazendo esse tipo de drama urbano com bastante estúdio, isso aqui está dando muito certo, né? Para que a gente vai tentar fazer uma coisa tão diferente, que dá tanto trabalho, que precisa de uma rotina tão diferente e que era difícil saber que você podia alcançar um padrão de qualidade técnica da imagem aceitável, né, para os padrões da Globo naquele contexto. Então, às vezes, esses números não são os números, são as pessoas que lidam com os números, né? Não é que ninguém... O Ibope ele só está sinalizando coisas. Tudo depende de como você usa os números. Os números você pode também, com base nos números, falar: esse espaço aqui não foi ocupado. Pode alguém inventar uma coisa nova e ir por aqui. O problema não está nos números. O problema está no uso que se faz dos números. Quer dizer, você pode usar os números para fechar possibilidades de inovação, ou você pode usar os números para abrir, para fazer perguntas e para estimular que as pessoas criem respostas para essas perguntas, né? Então, a cultura, por exemplo, quando teve programação infantil em horário nobre, foi antes do boom da TV a cabo, né? Fez uma coisa que ninguém tinha feito, quer dizer, os números diziam bem quem ia bem naquele horário das 6, faixa das 6, das 7, já tinha novela das 6, tinha telejornal popular. De repente, a TV Cultura entra com programação infantil, né? Não é que não estava prestando atenção nos números, estava prestando atenção nos números, mas foi lá e viu, olha, isso aqui não existe em outro canal. Só, enfim... Não é só a TV Cultura que podia fazer isso, mas a TV Cultura teve a ousadia, naquele momento, de colocar programação infantil nesse horário. E foi encomendar ao Fernando Meirelles, né? Enfim, então, os números eles existem também para mostrar que existem espaços que podem ser explorados, né? Existem repetições, todo mundo faz telejornal sensacionalista nesse horário. Uma emissora pode vir e falar: vou fazer aqui uma coisa diferente, vou fazer aqui um programa científico, por exemplo. A liberdade do pensamento que é a coisa mais importante, eu acho, para a gente enfrentar as questões, os desafios que estão colocados. Eu acho que isso é um grande preconceito, e é um preconceito que, infelizmente, rege as decisões na televisão. Eu acho que a gente tem inúmeros casos que mostram que... Eu acho que são os programas mais sofisticados. Na minha opinião, um critério de sofisticação de linguagem é esse que consegue ter uma complexidade de linguagem e estética e, ao mesmo tempo, ter um sucesso de público, né? Eu acho que a gente tem vários exemplos na TV brasileira, e a TV brasileira, enfim, durante um certo tempo, ela foi o principal lugar para pessoas da área do audiovisual trabalharem, né? Nos anos 70 e nos anos 80 teve
ela reuniu muitos talentos, né? E ela, nesse sentido, ela conseguiu fazer coisas com essas características. O ideal seria que a televisão expressasse experiências do que se chama em inglês de think tank, né? Quer dizer, think tank é que você vai lá, você faz um brainstorm, você solta as ideias, você compartilha tentativas de pensar determinado problema, né? Ou determinada questão, ou determinada angústia, né? E são essas energias coletivas, assim, postas de verdade, né? Quando as pessoas se envolvem. Eu acho que na televisão, esse que você falou, audiência e qualidade, esse é um mito, né? Que faz com que a pessoa que vai fazer televisão, ela esteja sempre fazendo algo para um outro que não é ela, né? Como esse preconceito diz que audiência e qualidade são incompatíveis, isso quer dizer que se eu sou inteligente, eu não sou espectador de televisão. E se eu faço televisão e sou inteligente, eu tenho que fazer televisão para um outro que não está à minha altura e não é incapaz de compreender as coisas mais complexas que eu sou. Então, esse preconceito de base já acaba com qualquer possibilidade de uma programação, enfim, inteligente, criativa e que contribua para as pessoas desenvolverem as suas capacidades, né? Eu acho que existe uma ânsia de conhecimento no Brasil muito grande. Isso porque a discriminação social e na escola sempre foi muito, muito forte, né? Existe uma ânsia de saber e as pessoas reconhecem onde elas podem aprender, né? E elas vão atrás. Você vê, por exemplo, que o canal Futura tem uma audiência muito boa via parabólica aí pelo Brasil. Porque as pessoas veem, enfim, lá tem filmes antigos, se você conversa com pessoas interessadas em cinema, por exemplo, na periferia, as pessoas sabem do Canal Brasil, tem já um repertório enorme, sabem das coisas porque vão atrás. Então, tem alguns canais, o Canal Futura, o Canal Brasil, que passam cinema, a TV Cultura também, que passam filmes interessantes, que aumentam o repertório, e as pessoas estão ligadas, né? Então, eu acho que existe uma ansiedade do público por coisas melhores que a televisão não corresponde hoje, né? E talvez a televisão interativa vá corresponder mais facilmente, né? Tudo, eu acho que baseado nesse preconceito que separa a audiência da televisão. O Brasil é especialmente desregulado em termos de televisão, né? Todos os países, os mais liberais, como os Estados Unidos, têm um Federal FCC, acho que Federal Communication, não sei, Commission, que estabelece regras, que controla as concessões públicas, que aprova ou não aprova, né? E aqui a gente não tem isso. Então, eu acho que a gente está muito aquém do controle público sobre, enfim, canais que supostamente são concessões públicas, né? Por outro lado, eu acho que censura, eu não sou a favor da censura. Então, eu acho que esse equilíbrio é sempre delicado. Eu não sei aonde está a fronteira. Eu acho que a gente está bem distante dela. Embora essa questão com a internet e a TV interativa, então você vai ter uma pluralidade enorme de canais. Então, os problemas serão outros, mas existem. A gente sabe que as empresas de telefonia disputam com as empresas com as emissoras, né? E a gente está um pouco à parte desse debate, mas eles mesmos, que são atores dessa mudança tecnológica, eles mesmos pedem mais regulação,
né? Eles pedem regulação. Por quê? Porque a disputa existe. Quer dizer, o conteúdo televisivo, ele pode ir para o celular? Ele vai ser pago no celular? Ele não vai ser pago? Se ele é gratuito em casa, como é que você vai cobrar no celular? Quem é que paga a conta do conteúdo de TV no celular? E o celular é de uma operadora, não é da outra. Então, todas as operadoras são obrigadas a... Enfim, tem inúmeras questões que afetam o espectador de maneira direta, né? E afetam as empresas de telefonia e de radiodifusão também de maneira direta. Então, eu acho que existe... Ao mesmo tempo que existe um clamor por uma regulação maior, existe um medo muito grande de lidar com essas questões de maneira mais aberta. Então, elas nem sempre são tratadas de maneira tão aberta. Enfim, eu também não sei muito quais são as respostas. Eu acho que são questões que estão aí muito abertas, porque a situação hoje é de mudança, né? Tecnológica radical, então se abrem N opções, e como é que essas opções vão rebater sobre os modelos de negócio que existem hoje em dia. Então, essas questões são urgentes e estão aí para serem debatidas, e elas batem com a questão da censura de maneiras cada vez mais novas. Eu acho que a gente vai ter que pensar muito sobre essas questões. Especialmente no Brasil, que é um caso de desregulação bastante radical em relação a outros países. Se a legislação for feita pensando no cidadão espectador, eu acho que esse é um primeiro critério de validade de qualquer legislação para não cair nem na censura, e para regular, enfim, a regulação é boa na medida em que ela tem em mente o cidadão que gostaria de ver na televisão um instrumento de crescimento individual e coletivo, de alimentação do espírito mesmo, né? Um instrumento de mudança social, mas não de mudança para fazer isto, convencer a ir lá tomar uma vacina. E não é nesse sentido, é no sentido de abrir a cabeça para novas possibilidades e ajudar a formar cidadãos criativos e capazes de inventar um planeta diferente desse que a gente tem aí, que está quase indo para os cucuis. Não, eu detesto essa ideia educativa. Eu acho que a TV deve contribuir para alimentar o espírito das pessoas, para contribuir para o crescimento em todos os sentidos, no sentido intelectual, de conhecimento, de artístico, enfim, de indagações, né? Agora, a TV educativa é uma coisa que é perigosa, porque, enfim, ela também pode. Eu acho que é muito útil também você ter uma aula, um professor com uma lousa que vai lá e dá uma aula expositiva. Por que não? Né? Isso no Brasil, onde há uma carência de escolas, de professores e tal, a TV pode ter essa função também. Mas, muitas vezes, esse educativo vem para cercear o artístico e o criativo. Então, eu acho que aí tem um embate que não deve ser... Enfim, que o educativo não deve prevalecer nesse sentido. Embora eu ache, de novo, que ela pode. Quer dizer, assim, escola à distância, TV é uma coisa, é um uso da TV. Né? Um entre vários. Na TV interativa vai ser ainda mais interessante. Quer dizer, você pode ter situações em que você coloque um professor universitário falando, dando uma aula para crianças do Brasil inteiro. Isso pode ser muito legal, né? A gente não tem isso, né? Nunca se pensou em fazer isso. Isso pode ser uma experiência muito interessante, né, para você diminuir a distância entre uma criança que está numa vila no sul do Pará e uma criança que está
em São Paulo. Ou, ao contrário, você pode ter um professor de uma escola indígena, né, falando para os alunos em São Paulo. Enfim, a TV interativa ela pode enfim, ser um instrumento. Eu não tenho preconceito contra a coisa educativa mais convencional. Então, a aula expositiva, isso é uma coisa privilegiada. Você tem um professor que tem a verve de dar aula e você permite o contato com alunos que não teriam a chance por questões de distância no tempo e no espaço. Eu acho que pode ser muito interessante. Ainda mais se for interativo, se a criança em São Paulo puder fazer perguntas para o professor indígena, né, sobre a cultura dele, eu acho que pode ser uma coisa muito legal, né? E o professor responder, enfim. Mas eu não definiria como educativa, porque, em geral, essa pecha justifica coisas chatas. Eu acho que TV pública, TV universitária, TV educativa pode ser tudo menos chata. Não tem nenhuma justificativa para que as coisas sejam chatas. Ao contrário, a experiência do aprendizado é uma experiência muito prazerosa, né? Quando a gente aprende mesmo, ela é prazerosa, né? E eu acho que é isso que a gente tem que buscar. A gente tem que buscar uma TV prazerosa, como a gente tem que buscar uma escola prazerosa. Existem pesquisas que sugerem que nos anos 70, 80 e até 90, as pessoas declaram que aprendiam com a televisão e aprendiam com a novela, por exemplo. A novela, eu acho que talvez até a partir dessas pesquisas a novela tenha desenvolvido tanto um lado mais mais educativo. Toda novela tem uma parte dela é uma mensagem, ou sobre como plantar grãos, ou sobre... Enfim, os assuntos variam, né? O combate às drogas, né? Mas tem mensagens sociais. A novela hoje tem mensagens sociais. Ela, muito antes dela explicitamente estabelecer que ela teria mensagens sociais, ela era vista assim. Então, eu acho que a gente não controla muito o que é educativo e o que não é educativo. Então, eu acho que, às vezes, por isso que a palavra educativo e o espírito mesmo, com mais convencional do educativo, pode ser perigoso, né? Porque, e do mesmo jeito que eu acho que a palavra entretenimento também é o extremo oposto e também é uma ideia meio ingênua e meio que barateia as coisas. Eu acho que as pessoas, quando assistem uma programação, elas, quer voluntariamente ou não, elas aprendem coisas, né? Então, elas podem aprender como é que se põe a mesa numa casa de classe média alta no Rio de Janeiro, idealmente, né? Elas estão aprendendo, aquilo é um conteúdo, pode não ser um conteúdo no currículo escolar, mas, enfim, elas estão aprendendo, né? Então, eu acho que essa distinção entre o que é educativo e o que é entretenimento, enfim, banaliza as coisas. Por isso que eu gosto de falar, de pensar numa televisão que estimula as pessoas a pensarem, a desenvolver pensamentos, né? Desafia as pessoas a fazer perguntas e a responder perguntas, né? Eu acho que esse seria o ideal de uma televisão. Então, dizer assim, isso aqui é entretenimento, não tem importância porque é entretenimento. Ou, isso aqui é educativo, e o educativo, em geral, é caretíssimo, é chatérrimo e muito limitado também, né? Porque é difícil você, à distância, desenvolver uma relação de aprendizado. Mas é possível, é um desafio. E eu acho que é um desafio que está aí para os melhores realizadores responderem, né? Então, eu faria uma TV que não teria nem educativo nem entretenimento, ela seria uma outra coisa. Ela teria programações que falassem muito, enfim, que falassem a alma das pessoas, né? Sem muita classificação de gênero.
como a TV está se diversificando tanto com a TV a cabo, enfim, com a internet, às vezes a gente tem uma multiplicidade de realizações que às vezes não passam meio batido. Então, outro dia eu percebi que as séries da HBO, por exemplo, que são uma novidade, que estão trazendo gente nova para a TV, são muito pouco conhecidas. Quer dizer, tem muita gente. Quer dizer, quem tem HBO? É um número muito pequeno de gente. É muito pequeno o número de pessoas que têm TV a cabo e é menor ainda o número de gente que tem TV a cabo com HBO, né? Então, muitas vezes, um trabalho que é muito interessante, que poderia ser mostrado na TV aberta, né, e poderiam ser programas que enriqueceriam muito a programação da TV aberta, circulam pouco porque estão aí numa TV fechada. Então, eu acho que as séries da HBO, e tem várias delas, enfim, Alice, Os Filhos do Carnaval, Mandrake, enfim, tem várias que devem ser lembradas como exemplos de coisas que poderiam também estar na TV aberta, né? Talvez se encontrasse uma forma de... ou que pelo menos fossem lançadas em DVD, porque nem isso elas são, né? Então... É uma pena, porque é um investimento de recursos e de equipe numa coisa que é pouco vista, né? Mas a gente tem guerreiros que permanecem na TV aberta e fazem coisas interessantes. Enfim, nas novelas, os veteranos como Silvio de Abreu, Gilberto Braga, estão aí enfim, topando o desafio de escrever em um momento em que a televisão está mudando tanto, né? Eu acho que não é fácil para quem viveu tempos onde havia uma estabilidade maior de estilo, né? E de programação e de público, né? Trabalhar em momentos mais instáveis, como os que a gente está vivendo hoje. E existe, enfim, numa geração mais nova, o Guel Arraes, eu acho que faz um trabalho que é muito interessante, dirige um núcleo que faz muitas coisas, que busca tá experimentando e está inventando coisas novas e não desiste de trabalhar na TV aberta para públicos bastante amplos. Enfim, nesse núcleo, enfim, trabalha, por exemplo, Jorge Furtado, que é uma pessoa oriunda do cinema, que continua fazendo cinema. Eu acho que tem aí uma parceria entre a Globo e a Casa de Cinema de Porto Alegre, que é interessante e que produziu coisas bastante interessantes. A Regina Casé, o Hermano Viana, que fazem programas desde para grandes públicos no Fantástico, como para públicos menores, como um Pé de Quê, que é uma série que eu acho muito legal. Para aquela nossa discussão do que é educativo e o que é entretenimento, né? Aí tem aí um exemplo que que seria reduzir, classificar de uma maneira ou de outra, né? Então, eu acho que são pessoas que estão trabalhando justamente nas fronteiras dos gêneros e procurando inventar formatos diferentes que estejam adequados a essa televisão mais diversificada que a gente tem hoje, né? De um lado mais segmentada e de outro lado que permanece, né? A TV aberta ainda é uma janela muito forte enfim, a programação dela merece uma atenção de pesquisa, e eu acho que esse é um núcleo de gente que não desiste de estar fazendo pesquisa, né? Tem gente nova fazendo novela também, que é um formato que continua sendo muito popular e continua na linha de frente, embora a audiência esteja diminuindo e, enfim, entrar na linha de produção desse gênero não é uma coisa fácil. É o gênero onde rola mais
enfim, os recursos que financiam a televisão passam muito por aí, a pressão, portanto, é enorme, né? E as pessoas que topam enfrentar esse desafio, eu acho, e com contribuições diferentes, eu acho que é impressionante. Então, eu acho que Cordel Encantado é um exemplo que merece ser mencionado, né? Que é dirigido pela Amora Maltner, escrito por Tuca Rachid e Thelma Guedes. Eu acho que tem uma relação entre direção e roteiro que é interessante aí, e tem uma busca de trabalhar num registro que não seja o registro realista ou naturalista que vigora e enfim, que domina a televisão. Então, é sempre interessante você ir para um registro que é mais da fábula, que topa lidar um pouco com a fantasia. Isso também faz o Luiz Fernando Carvalho em várias das propostas e séries que ele vem dirigindo. Hoje é Dia de Maria, eu acho que traz essa preocupação muito claramente, quer dizer, trabalha num registro que é o registro da fantasia, do conto de fadas, e inova muito em termos da linguagem visual, do trabalho de cenário e figurino. São trabalhos primorosos que se diferenciam já pelo aspecto visual, né? A Pedra do Reino é um outro exemplo que reuniu uma energia criativa no set muito interessante, misturando profissionais que atuam normalmente na televisão com profissionais locais, atores de teatro Cacá Carvalho, que foi lá, fez oficina com atores locais. E essa energia de criação era muito sensível no set, que por sinal era um set lindo em termos de cenografia. Os cavalos eram maravilhosos, as roupas. Os figurinos da Luciana Buarque, que trabalhou com costureiras locais, fez lá uma oficina e o resultado é muito lindo. Então havia uma energia de troca, né, muito intensa lá na filmagem, no set da Pedra do Reino, que talvez não tenha se traduzido de maneira tão potente no resultado final, mas são coisas que estão buscando novidades. Eu acho que elas devem ser vistas como tal, né, e elas devem ser admiradas como tal, num panorama que é muito deserto, né? Eu acho que a TV aberta hoje, enfim, predomina o deserto, né? E isso é muito triste. Eu acho que é um instrumento que tem um potencial enorme de estar, enfim, como eu já falei, alimentando e desenvolvendo as mentes criadoras do futuro. E a gente merece mais do que um deserto de programação. Eu acho que esse gênero provoca, em geral, reações mais apaixonadas do que ele merece. Eu, pessoalmente, não gosto de assistir um reality show, não tenho paciência. Eu acho que ele é uma dramaturgia sem roteiro. Eu acho que ele lembra a gente de como o roteirista faz falta, como faz falta um drama, entendeu? Como o drama não se desenrola espontaneamente na frente de uma câmera. Não é tão espontaneamente, né? Eu acho que, inclusive, as regras que predominam enfim, nos realities mais importantes são muito entediantes, né? Você monta casas muito ascéticas, né? Com pouca preocupação estética. São casas em geral feias, de gosto duvidoso, e você reúne nessa casa pessoas com um perfil muito parecido. Para mim, eu não gosto, ponto. Não é uma coisa que... Eu acho que tem o interesse que tem o reality show para mim, tá? Se eu olho para ele de uma perspectiva mais estrutural e penso que ele
expressa as possibilidades de uma comunicação em rede. Eu acho que talvez, nesse sentido, o mais interessante dos realities tenha sido A Casa dos Artistas, na primeira edição, que era apresentado pelo Silvio Santos. Não me lembro em que ano foi isso, mas isso foi interessante porque dá para a gente ver o potencial de uma comunicação em rede quando a televisão resolve topar o desafio de expressar esse potencial. Então, ali, eu acho que era nessa que a gente tinha o Supla, tinha outras pessoas que eram menos conhecidas, né? Então, a gente tinha vários níveis de interação rolando. O Silvio Santos, quando ele apresentava, ele estava no programa de auditório dele. Então, a gente tinha um nível de interação, que era o Silvio Santos com as colegas de trabalho dele, ali no auditório. Aí a gente tinha um outro nível de interação, que era o Silvio Santos com os participantes do jogo que estavam dentro da Casa dos Artistas. Aí a gente tinha um outro nível de interação, que era o Silvio Santos com os telespectadores, que ligavam para dar opiniões e tudo. E dos espectadores com o pessoal da casa. Então, os curtos-circuitos entre esses níveis eram muito interessantes, porque as pessoas, como o propósito da Casa dos Artistas levou gente, selecionou pessoas que tinham algum currículo artístico, né? Então, elas não são parecidas com as pessoas que estão no auditório, é outro tipo de pessoa. E o Silvio Santos é o apresentador. Então, enfim, tem vários... A televisão aí está conectando em rede uma diversidade, né, de participantes e dando uma voz, de alguma maneira, a cada um deles, né? Chegou num ponto em que teve um diálogo entre o Silvio Santos e alguém da TV Record, que foi ao ar ao vivo. Isso é uma coisa inusitada. Então, eu acho que aí tem outros interesses em jogo. Esse Casa dos Artistas virou cult na época, né? Depois acabou logo, e os seguintes já não foram mais, porque as regras foram engessando as coisas. Essa diversidade ainda pôde se manifestar de alguma maneira e ela gerou um interesse, né? Então, eu acho que o reality é um formato que está aberto para muitos conteúdos. Não tem nada errado na estrutura dele. A estrutura dele é uma expressão da potencialidade da comunicação em rede, né? Cabe a gente inventar conteúdos que alimentem e que sejam estimulantes e não entediantes, né? Para mim, o que a gente vê em geral é muito entediante, é dramaticamente fraco, me dá vontade de chamar um roteirista, enfim, é isso. Então, eu acho que a televisão brasileira, durante muito tempo, foi avessa a mostrar enfim, a sociedade, a maioria da sociedade brasileira, né? Eu já vi isso, já escrevi sobre isso na chave da denúncia, né? Aí, que eu acho que é uma chave válida e, enfim, ela foi levando a uma diversificação. Ainda é pouco na TV brasileira, mas a gente já tem alguma diversidade, né, de cor e étnica e tal. Enfim, essa ausência tem a ver com o regime militar, com a censura e tudo. Mas tem a ver também com o Brasil que o Brasil gostaria de ser, né? E a televisão, eu acho que durante muito tempo no Brasil, ela encarnou essa modernização que o Brasil queria alcançar, né? Então, as novelas estavam muito no ambiente da classe média urbana, em ascensão, os eletrônicos, e como a novela é feita ao mesmo tempo que ela vai ao ar, ela foi atualizando, então,
O que era um telefone fixo passou a ser um telefone sem fio, o telefone celular, o computador e tudo, todos os eletrônicos. E a novela tem uma função didática nesse sentido, educativa. Como usar esses eletrônicos, né? Então, eu acho que a TV encarnou esse Brasil do futuro de tal maneira que as pessoas acreditaram e construíram ele, né? E ele era muito pouco crítico e autocrítico, né? E nesse sentido ele excluiu esses segmentos que, no entanto, estavam vendo. É isso que é muito perverso, né? Porque são pessoas que estavam assistindo e que tomam aquele universo como delas, reconhecem o Brasil ali, embora o universo delas não esteja presente. Mas eu acho que enfim, depois da democratização, com a estabilidade econômica e com uma certa diminuição da pobreza, aumentou a pressão para incluir a pobreza no universo do visível, né? E permanece um desafio como incluir, né? Porque a gente toca em assuntos muito sensíveis e em assuntos que violentam a memória, inclusive, das pessoas, né? Então sempre gera uma polêmica. A polêmica é inerente ao tratamento dessa questão na televisão, né? Eu acho isso muito positivo. Eu acho que a gente não deve fugir da polêmica, que é o que em geral acontece. Então, a questão é como expressar o preconceito de cor que existe no Brasil e que a gente, durante muito tempo, fingiu que não existia, né? E tanto existe que a televisão era basicamente branca, quer dizer, ela não dava vazão a essa diversidade. A questão é como expressar essa diversidade, né? Sem reforçar os estereótipos, né? Eu acho que um dos maiores problemas que o Brasil enfrenta hoje é a violência paramilitar, paraestatal, né? Ligada ao tráfico. E essa violência se dá, enfim, o cenário privilegiado dela, embora não se possa se resolver as questões lá, são bairros pobres, né? Se a gente se limita a falar disso quando está abordando os bairros pobres, a gente está contribuindo para reforçar o estereótipo. Se a gente não fala dessa questão, a gente está contribuindo para a permanência da violência. Então, é uma questão que é, ao mesmo tempo, ética e política, para a qual a gente não tem resposta. Como fazer para expressar essa questão? Isso não deveria afugentar a televisão de tratar desse assunto. Ao contrário, deveria estimular, porque é, sim, um tema polêmico, e como tema polêmico pode potencialmente estar atraindo muita atenção e contribuindo para deslindar esse nó. Mas é difícil para a televisão se assumir enquanto tão provocativa. Eu acho que é isso que a gente vê. Então, há muito pouca experiência. Então, como eu estava dizendo, Cidade dos Homens foi muito bem e está lidando com essa questão, né? Por que não investir mais em coisas desse tipo, né, que vão contribuir para mudar o Brasil e para mudar para melhor, né? Eu acho que para tratar mais essa questão tem que ter uma abertura no universo de quem faz, tem que incorporar os fazedores da periferia, que se desenvolveram, cresceram muito nos últimos anos, tem toda uma produção audiovisual feita na periferia que tem muito pouca chance de difusão na televisão. Então, acho que a televisão tem que se abrir para esses universos também. E se o problema ele é político e estético ao mesmo tempo, a solução também ao mesmo tempo. Quando alguém encontrar uma forma esteticamente relevante, sensível, de expressar essa situação, ela vai estar contribuindo muito para resolver a situação,
não são coisas separadas, né? Você não está falando de um outro mundo, você está sendo no mundo, né? Está fazendo o mundo.